versículo 6. Na verdade, eu vou ler o 5 porque vocês já sabem, né? É por causa do 5 que nós temos o 6, e o 6 está explicando algo que Paulo diz no 5. Paulo diz assim no versículo 5: porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Então, o versículo 6 e 7 explica o que é ser plantado na semelhança da morte de Cristo, tá bom? Aí ele diz no versículo 6: sabendo isto, que o vosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado. Pai, nós estamos diante de Ti, Senhor. O nosso coração deseja aprender a Tua palavra, Senhor. O nosso coração, Senhor, anseia por compreender a Tua palavra. Por isso eu quero te pedir, Senhor, que Teu Espírito nos auxilie nessa tarefa no nome do Senhor Jesus. Ilumine o nosso entendimento, Senhor, para que possamos compreender a Tua palavra, Senhor. Ilumine o nosso entendimento, Senhor, de maneira que saiamos daqui edificados, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dá-nos a graça de compreender a Tua palavra em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Mais do que qualquer outro dia, irmãos, nós precisamos dessa graça do Senhor hoje, viu? Nós precisamos. Nós temos uma palavra que não é fácil de ser ministrada, né? Eu disse a vocês, quando eu estava no capítulo 5, lidando com as dificuldades do capítulo 5, e que eu estava me preparando emocionalmente para ministrar Romanos 6. Bom, nós chegamos nessa parte que é difícil, tá? É difícil. Eu vou tentar, eu não sei se eu dou conta, de simplificar um pouco o que eu vou dizer. Outra coisa que eu quero avisar vocês é que há opiniões diferentes a respeito do que eu vou ministrar, né? E olha que isso dentro da mesma linha que eu sigo, né? Eu não gosto de nomenclatura, por exemplo, eu não me chamo, eu não digo por aí que eu sou um reformado, entendeu? Mas a teologia que me atrai é a teologia reformada. Os homens que eu leio, que eu estudo, são homens de linha reformada, entendeu? Embora eu não me considere nem diga que eu sou um reformado, né? Mas essa é a linha teológica que eu sigo, né? Aberto para qualquer outra coisa, mas muito criterioso, querido, com relação àquilo que eu ouço e que eu leio. Então, assim, quando você pega, por exemplo, um Calvino da vida, entendeu? Um Nicodemos da vida, ou qualquer outra pessoa, né? Um John Murray. A gente tem grandes homens de Deus que escreveram, que comentaram essa carta, e que eles têm opiniões que às vezes eu penso que eles querem dizer a mesma coisa, mas é um comentário numa linguagem às vezes tão alta que eu não consigo entender. Então eu prefiro ficar com aquilo que eu compreendo e que eu concordo realmente, que é a linha seguida por Lloyd Jones. Só que tem umas coisas difíceis para serem ensinadas a respeito desse capítulo 6. E hoje nós vamos encarar uma batalha dessa, tá bom? Nós já tratamos disso na semana passada, quando nós falamos do velho homem. Há opiniões diferentes, há traduções muito boas, como a Nova Almeida Atualizada, que traz em algumas expressões, ela usa velha natureza para velho homem, entendeu? E aí se percebe o entendimento da pessoa. Ela acredita que o velho homem é a velha natureza, significa velha natureza. Nós estamos estudando aqui algo que diz que nós não concordamos com esse pensamento, eu não concordo com esse pensamento, entende? Eu disse a vocês que o velho homem, ou talvez seja o entendimento que essas pessoas têm de velha natureza, né? Se velha natureza para eles significa o homem que eu era em Adão, ou a minha antiga humanidade, ou o homem que nasceu em pecado, né? Nasceu debaixo de condenação. Bom, se for isso, eu não tenho nenhum problema de chamar de velha natureza. O problema é que há conflitos com essas definições quando eu digo que velha natureza é velho homem, entendeu? Quando eu digo que é a mesma coisa, eu vou ter conflito. Eu falei para vocês na semana passada desses conflitos. Porque em outros lugares, Paulo fala de um velho homem, né? Do velho homem,
e as traduções trazem velha natureza. Só que o velho homem que Paulo fala lá não está se referindo ao homem que foi crucificado com Cristo, mas há uma ideia de que nós deveríamos, não deveríamos mais agir como se nós fôssemos o velho homem, como se nós ainda fôssemos escravos do pecado. Então ele está dizendo assim, olha, se revista do novo homem, né? Quando a gente pensa sobre isso, esses conceitos, eles importam muito, entendeu? Eles importam muito. Eu li isso para vocês aqui, Efésios e Colossenses, Paulo fala sobre isso, ó, se revista, né, se despoje, né, do velho homem, essa coisa toda. E velho homem lá não é exatamente o conceito que nós temos aqui, entendeu? Tipo assim, não é que, uma vez que o velho homem foi crucificado, eu não posso me despir dele, despir no caso, despojar e despir. Eu não posso me despir do velho homem se o velho homem já foi crucificado. Então o que ele está querendo dizer com o velho homem lá? Ele está falando o seguinte, olha, não viva como se você fosse o velho homem. Não pratique as coisas que é do velho homem. Viva como um homem novo que você é. Eu tratei disso com vocês. Hoje, na nossa interpretação, nós vamos perceber, querido, que nós vamos encontrar aqui uma outra palavra muito difícil. Eu gastei uma ministração anterior para falar do velho, explicar o que é o velho homem, e vou gastar hoje mais uma ministração para explicar para vocês o que é o corpo do pecado. Observe como é complexo, né? Então, olha só, nós vimos a semana passada que o velho homem é o homem que eu era em Adão, que nasceu condenado, nasceu debaixo do pecado. É a minha antiga humanidade, o homem que eu era nascido sob a lei, o homem nascido em pecado, o homem que estava sobre a ira e a condenação de Deus. Esse velho homem, diz Paulo, ele foi crucificado com Cristo. A questão é, por que ele foi crucificado? Com que propósito ele foi crucificado? Leia o texto, querida. Você vai perceber, sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que, e aqui está o propósito, para que o corpo do pecado seja destruído, e o segundo motivo, e não sirvamos mais o pecado como escravo. Foi por causa disso que o velho homem foi crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravo. Bom, nós vamos tratar desse aspecto, só desse aspecto, o corpo do pecado. Ele foi destruído, tá? Começando aqui com o Lloyd Jones diz que essa tradução, destruído, não é uma boa tradução, entendeu? Vocês perceberam que eu li uma tradução aqui que diz que ele foi desfeito, tá bom? A ideia de Paulo aqui realmente, querido, é o seguinte, para que o corpo do pecado seja anulado, seja levado à inércia, seja tornado ineficaz. O que Paulo está dizendo é que esse corpo do pecado ele tem que ser tornado ineficaz, entendeu? Posto fora de ação. Então, não é ideia. Sim, destruído não seria exatamente essa palavra que Paulo usou aqui. Porque uma coisa que é destruída, ela não funciona, não serve mais para nada, né? Deixa de existir. Ela foi destruída. E não é exatamente isso que Paulo está dizendo aqui, tá bom? A questão é, o que é esse corpo do pecado, irmãos? São as expressões assim que deixam a gente, meu Deus do céu, corpo do pecado, o que é isso? É o tipo de, esse aqui é um tipo de livro, irmãos, que você não pode ler ele sozinho, só o livro, entendeu? Você não vai entender, você vai passar, vai ler, o velho homem, se você não tem recursos para saber o que é isso, como é que você vai entender o que Paulo está querendo dizer? O velho homem foi morto, foi crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, seja tornado ineficaz. O que ele quer dizer? É como se ele estivesse falando num idioma estranho para mim, entende? Porque eu não sei o significado, a menos que eu tenha os recursos necessários para compreender o que ele está falando. Então nós vamos trabalhar isso hoje, irmãos. E como aconteceu com relação à definição do velho homem, aqui também nós temos posições diferentes e contraditórias. Vou citar só algumas, cara, e algumas aqui, e vocês vão perceber que eu vou citar aqui grandes homens de Deus. Começando com Calvino, né? Calvino diz que o corpo do pecado não significa carne e osso, e sim
toda a massa do pecado. Aí ele completa dizendo o seguinte: pois o homem, quando abandonado à própria natureza, não passa de uma massa de pecado. Eu não sei o que ele quis dizer, irmãos. Eu tentei ler o comentário dele para ver se ele explicava alguma coisa, mas o que é a massa do pecado? O que ele está falando aqui de massa do pecado? Entende? De uma coisa eu sei, ele não está dizendo que é o corpo no sentido literal, físico. Ele está usando o corpo no sentido figurado aqui. Seja lá o que for, massa do pecado é um sentido figurado para corpo, tá bom? Aí o Nicodemos vem e ele é mais sucinto e mais direto. Essa é uma característica do Nicodemos. Ele diz que o corpo do pecado significa o domínio do pecado. Ponto. Olha, novamente, a gente teria que entender o que ele quer dizer com domínio do pecado. Porque eu já ministrei isso a vocês nos versículos, lá no final do capítulo 5, no começo desse capítulo aqui, que o que Cristo fez por nós na morte foi que nós saímos de debaixo do governo, do domínio do pecado, entendeu? Bom, se nós saímos de debaixo do domínio do pecado, então o corpo do pecado aqui não significa exatamente domínio do pecado. Seja lá o que isso signifique. Entende? Novamente, eu li o comentário, mas é muito sucinto. Ele diz o que é e já segue adiante, entendeu? Então não há uma explicação. Vocês vão perceber que quando eu trouxer o conceito aqui para corpo de pecado, eu vou gastar um bom tempo tentando explicar para vocês o que é, ou explicando o conceito, para que fique claro a nós o que é esse corpo do pecado. A John Murray, ele concorda com o posicionamento de Lloyd Jones quanto à definição de corpo do pecado, entendeu? Que tem a ver mais com o sentido literal, físico, corpo mesmo, corpo. Olha, há também comentaristas que dizem que o corpo do pecado é o velho homem. Tá? O velho homem foi crucificado com Cristo para que o velho homem seja tornado ineficaz, ou nulo, ou inútil, ou inerte. Para essas pessoas, o velho homem significa velha natureza. Aí eu repito, há traduções boas, porque para mim existe assim uma espécie de hierarquia de traduções. Tanto é que na hora de estudar eu só uso uma tradução, entendeu? Na Bíblia que eu tenho no computador, ela já vem com o dicionário de grego todo embutido, entendeu? Então eu clico na palavra e eu tenho o significado da palavra no grego. Eu estudo por ela, entendeu? É a Almeida Revista, tem a Almeida, a nova Almeida atualizada, que ela é parecida com essa versão que eu uso, só que houve alguns ajustes com relação à linguagem, nessa linguagem nova nossa, né? Essa atualização na língua portuguesa. E tem a NVI que eu também gosto, entendeu? A NVI também. Mas são 3 traduções, querido, que eu uso bastante, né? Sim, quando eu vou estudar, eu gosto de ter todas as traduções ao meu dispor. Então, tudo que tem em português que é bom, eu tenho ao meu dispor. Tá? A nova Almeida atualizada diz que o velho homem é a velha natureza. Ela traduz dessa forma, entendeu? É o mesmo significado aqui. Olha só, Lloyd Jones também fala de comentaristas que dizem que o corpo do pecado é uma expressão figurada, empregada pelo apóstolo para representar todo o volume do pecado e para assinalar a ideia de que o nosso problema não consiste tanto nos pecados particulares, mas no próprio pecado. Para esses comentaristas, Paulo estava usando uma figura de linguagem para assinalar esta ideia do pecado como algo grande, organizado e poderoso. Algo que precisa ser morto, como um corpo pode ser morto e crucificado. A ideia é, todo o volume do pecado precisa ser anulado ou destruído. Veja, querido, o próprio Lloyd Jones vai dizer, olha, a ideia é correta em si, entendeu? Mas não é esse o significado da expressão aqui, o corpo do pecado. Se você pensar, querido, veja, a Bíblia, quando ela se refere ao pecado, no sentido, no singular, ela faz uma referência diferente de pecados particulares, entendeu? Escravo do pecado. Não há uma referência aqui a atos pecaminosos, tipo assim, o adultério, a desobediência, a rebeldia. Como diz um teólogo batista antigo,
ele diz que o pecado no singular, né, é como se fosse uma espécie de árvore e que dele brota todos os demais pecados. Tipo assim, a árvore é o pecado. Aí nós temos, como ramificação dessa árvore, os galhos, né? Nós temos a mentira, nós temos a desobediência, nós temos esses pecados particulares, entendeu? Mas brota dessa árvore, na verdade, que é o pecado. Bom, querido, a questão é o seguinte: Paulo está usando o corpo no sentido figurado ou no sentido mais literal, mais físico? E a resposta, querido, é que não. O corpo aqui é usado no sentido físico, no sentido literal. E eu vou mostrar para você, isso é importante, irmãos, porque quando você chegar na conclusão do que é o corpo do pecado, tem que haver na nossa mente esse entendimento que Paulo está falando do corpo físico, entendeu? Então eu vou gastar um tempo contigo te mostrando isso. Eu vou pegar basicamente as citações que Paulo fala do corpo nos versículos 6, nos capítulos 6, 7 e 8, para mostrar que nesses 3 capítulos, praticamente todas as vezes que Paulo cita o corpo, ele está pensando no corpo físico, entendeu? Então vamos começar aqui. Isso é importante, vocês vão entender mais na frente, tá bom? Isso é importante. Pegue o versículo 12 do capítulo... Na verdade, olha, no versículo 11, eu vou abrir aqui. Há algo interessante no versículo 11. Ele vai começar a aplicação. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E aí segue a orientação, tá bom? Vai fazer a aplicação. Aqui sim é a aplicação. Nos versículos 12 e 13 ele está aplicando o texto. Como é que ele faz a aplicação? Ele diz: não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Veja, ele está fazendo a aplicação de tudo o que ele disse anteriormente a respeito de estarmos mortos, de estarmos em Cristo, entendeu? Ele está dizendo, olha, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, às paixões do corpo, tá? Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas, assim, não faça isso, não ofereça, né? Não, de forma alguma, não ofereça seus membros, não reine o pecado. O que você deve fazer? Versículo 3, lá na parte final, diz assim: mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Veja, querido, Paulo está falando do corpo. É muito importante para Paulo o corpo, tá bom? Como resultado da doutrina que nós estamos estudando aqui, Paulo vai dizer o seguinte: olha, o que vocês têm que fazer é o seguinte, olha, o pecado não pode reinar no corpo de vocês. Vocês não podem obedecer às suas paixões, permitir que as paixões do corpo governem vocês. Vocês não podem oferecer os membros do corpo de vocês ao pecado como instrumento de iniquidade. O que é que vocês têm que fazer? Paulo diz, vocês devem oferecer a Deus os membros do seu corpo como instrumento de justiça. Entende? Isso é aplicação. A ideia básica aqui, querido, é que quando Paulo fala do corpo, tanto no capítulo 6, 7 e 8, ele está falando do corpo nesse sentido literal. Portanto, é equivocada a interpretação que afirma que o sentido dessa palavra no texto que nós estamos estudando é figurado. Vou continuar falando do corpo. Versículo 19, olha. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne. Assim como oferecestes os vossos membros, né? As partes, assim como vocês ofereceram as partes do seu corpo para a escravidão da impureza e da maldade para a maldade, assim agora oferecei os vossos membros, os membros do corpo, para servirem à justiça para a santificação. O que ele tem em mente é o corpo. Assim como vocês, antes de conhecer Cristo, os membros do corpo de vocês serviam à escravidão da maldade, né, da impureza, agora vocês devem usar esses mesmos membros para servirem à justiça para a santificação.
pula do capítulo 6 para o capítulo 7 e aqui nós temos algo bem interessante, querido. Eu queria que vocês prestassem muita atenção, se puder acompanhar aí ou apenas ouvir, 7,16, ainda falando do corpo. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Quando eu faço aquilo que eu não quero, eu estou consentindo que a lei é boa, ela é boa. Eu que sou errado, a lei é boa, entendeu? Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Irmãos, eu sempre lutei com esse negócio. O que Paulo quer dizer? Eu tenho um livro chamado Quebrando Correntes, de Neil Anderson. E hoje eu até peguei o texto e eu pensei, eu vou ler com os irmãos, porque ele vai explicar esse negócio aqui, entendeu? Só que aí eu li e eu digo, não, vou deixar esse negócio para depois. Eu vou primeiro trabalhar com os irmãos, os conceitos que nós temos aqui, depois eu posso trazer isso aqui. Quando a gente chegar no capítulo 7, eu trago ele tentou exemplificar essa coisa toda aqui num diálogo, tá bom? Mas vamos lá. Preste atenção, irmãos. Na distinção que é feita por Paulo nesse versículo 17. Paulo diz, não sou eu que faço. E quem é que faz então? Ele responde, o pecado que habita em mim. Não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. Aí, pastor, do que ele está falando exatamente? Volte um pouquinho no versículo 15. Agora vamos ler os 3 para tentar pegar a ideia toda de Paulo. Versículo 15 do capítulo 7. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Antes de continuar, querido, essa não é a realidade de muitos de nós. A gente sabe o que é certo, tem o desejo de fazer o que é certo, mas acaba sempre fazendo o que é errado, metendo os pés pelas mãos. Essa é uma realidade, querido, vivida por muitos de nós. Então, veja, ele diz que não compreende o próprio modo de agir. Por quê? Porque ele não faz o que quer fazer, mas sim o que ele detesta fazer. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Preste atenção, irmãos. Quando faço o que detesto, não sou eu que faço, mas o pecado que habita em mim. Consegue perceber? Há algo aqui, irmãos, que eu confesso a vocês que durante muito tempo eu não conseguia entender o que Paulo estava querendo dizer. Vou andar para vocês conseguirem pegar direitinho, tá bom? Eu vou explicar isso aqui melhor. Veja, olha a sequência do pensamento de Paulo, no versículo 18. Veja o que ele diz. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer, o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Parece confuso isso aqui, não parece? Vamos tentar lançar um pouco de luz. Veja o que Paulo está dizendo. Em mim, ele diz, em mim não há bem nenhum. É o que ele está dizendo. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Né? Agora depois ele vai dizer assim, olha, o querer o bem está em mim. Bom, se em mim não há bem nenhum, como eu posso querer o bem? Confuso? Assustado, né? Veja, irmãos, é muito importante a gente entender o que Paulo está dizendo aqui. É muito importante. Quando ele diz que em mim não habita bem nenhum, ele faz questão de explicar o que ele está querendo dizer com isso. Entendeu? Ele está falando do corpo. Porque eu sei que em mim, isto é, no meu corpo, né, na minha carne, porque carne aqui é corpo, entendeu? E quando ele diz, o querer o bem está em mim, agora ele já não está mais falando do corpo, da carne. Então há uma distinção aqui entre o que Paulo é como pessoa e o corpo dele. Isso é muito importante que a gente tente pegar, irmãos. Tente compreender. Em mim não há bem nenhum. Aí ele explica. É no meu corpo que não há bem nenhum. Porque eu quero fazer o bem, mas eu não consigo fazer o bem. Então há algo nele que quer fazer o bem, há algo nele que anseia por fazer o bem, mas ao mesmo tempo ele diz, olha, eu não consigo.
por causa do meu corpo. Mais um pouquinho, vamos tentar, só um pouquinho aqui. Olha só, versículo 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz. Olha o que ele está dizendo, irmãos. E sim o pecado que habita em mim. Veja a distinção, mais uma vez, irmãos. Em mim não há bem nenhum. Por quê? Por causa do meu corpo, da minha carne. Né? Eu quero, mas eu não consigo, por causa do corpo, por causa da carne. O pecado habita o corpo. O pecado habita a carne. Olha, querido, se eu faço o que eu não quero, então não sou eu que estou fazendo isso. O eu aqui é importante. O eu aqui é diferente do corpo. Já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. Quando eu faço o que eu não quero fazer, não sou eu que estou fazendo isso. É o pecado que está fazendo isso. Há uma distinção entre Paulo como pessoa, como personalidade, ou como eu, como vocês possam imaginar, e o corpo onde o pecado está habitando. Porque o pecado habita o corpo de Paulo, ele faz coisas que ele não queria fazer. É isso que ele está dizendo, irmãos. A versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal, ou o pecado aqui, entendeu? Reside em mim, reside no meu corpo. Porque no tocante ao homem interior, ao meu eu, à minha personalidade, ao meu homem interior, eu tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos membros do meu corpo, outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não perca de vista duas coisas, irmãos. Primeiro, todas as referências aqui é ao corpo literal, no sentido físico mesmo, literal, tá bom? Segundo, há uma distinção clara entre o meu eu, né? E que Paulo chama aqui de homem interior e o meu corpo. Eu não sei se eu posso colocar dessa forma, são compartimentos diferentes. No meu homem interior, eu amo a lei de Deus. Eu tenho prazer na lei de Deus. Mas eu encontro uma lei no meu corpo, é o pecado, ele chama isso de lei, uma lei no meu corpo, o pecado que está no meu corpo e que me leva a fazer coisas que eu não queria fazer. Então, quando eu faço essas coisas que eu não queria fazer, não sou eu que estou fazendo, mas é o pecado que está em mim que está fazendo isso. Isso é... Eu já penei demais com esse negócio, irmãos. Tentando entender isso aqui, entendeu? Tentando entender isso aqui. Se a gente pensar, querido, o Neil Anderson vai falar sobre isso. Quando eu erro e eu não tenho a consciência dessa lei que age no meu corpo, ou eu me acuso, ou eu acuso Deus por ter cometido um erro, entendeu? Quando eu tenho consciência desse pecado que habita o meu corpo e que me leva a fazer coisas que eu não gosto de fazer, que eu não quero fazer, eu posso direcionar o meu foco, querido, para um inimigo correto, entendeu? Porque ou eu culpo a Deus, ou eu me culpo por causa do não conseguir viver. Veja, eu disse no começo, esse é um drama de muitos crentes. A gente sabe o que quer fazer, planeja fazer. Quantas pessoas não já planejaram, tipo assim, eu vou começar uma vida de oração mais pungente, eu vou gastar mais tempo orando, eu vou fazer uma leitura de Bíblia, da Bíblia mais expressiva, né? Eu vou gastar mais tempo, eu vou me consagrar mais ao Senhor, E aí você começa a até fazer aquilo, mas de repente bate um desânimo, bate uma preguiça, vem um sono, surge outras coisas, e você acaba deixando de fazer aquilo que você planejou fazer. Essa é a realidade de 99,9% dos crentes. Entende? Nós temos um inimigo que mora conosco. Complicado, né? Complicado. Mas olha, versículo 24 ainda do capítulo 7. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Corpo dessa morte? Sim, deste corpo, cujos membros estão fazendo isso comigo, estão me arrastando para baixo. Eu quero uma coisa com minha mente, né, com meu homem interior, com meu espírito, com minha alma, vou colocar dessa forma,
mas eu vejo uma outra lei nos membros do meu corpo me puxando para uma direção contrária. Em todas essas expressões aqui, o que Paulo está falando é do corpo. O corpo físico, entendeu? Os membros do corpo. Se você andar um pouquinho mais para adiante, agora no capítulo 8, veja, ainda falando de corpo, irmãos. 8, 10, 10, 11. E se Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado. Veja, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito vive por causa da justiça. E se o espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vivificará ou ressuscitará os vossos corpos mortais pelo seu espírito que em vós habita. A promessa aqui, querido, é: nosso espírito está vivo, mas nosso corpo está morto, entendeu? Só que esse corpo morto, ele vai ser ressuscitado, ele vai ser vivificado. Essa é a promessa de Deus. Vai chegar o momento em que ele vai ser vivificado. Andando um pouquinho, versículo 12 e 13, hein? Olha só. De maneira que, irmãos, somos devedores à carne, não à carne para viver segundo a carne, porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Veja que Paulo usa a carne aqui como ideia de corpo. Olha, somos devedores não à carne para viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes, ele poderia dizer, se vocês, pelo Espírito vocês mortificarem as obras da carne, vivereis. Mas o que ele diz? Se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo. Então, carne aqui é uma referência ao corpo, tá bom, querido? Nesse sentido físico, literal. E há mais uma citação que eu acho interessante para a gente acabar com essas citações sobre corpo. É corpo. Paulo está falando do corpo material, do corpo físico, tá bom? Versículo 22. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos. O que é isso? Ele explica: a redenção do nosso corpo. Veja, é o mesmo Paulo que diz: olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Porque há uma lei militando nos membros do meu corpo que me leva a fazer outra coisa, aquilo que eu não quero fazer. Por causa dessa luta, Paulo diz assim: olha, a gente geme, nós estamos gemendo, aguardando a redenção desse corpo, para que essa luta acabe, entendeu? Porque, de fato, essa é uma luta permanente na nossa vida, irmãos. Tá bom? Quando houver a redenção, né, isso tem a ver com a glorificação, eu venho falando sobre isso em Filipenses, né? Quando houver a glorificação, então essa luta deixará de existir, tá? Em todos os textos abordados, querido, a palavra corpo tem o sentido mesmo de corpo. Portanto, é certo afirmar que no texto que nós estamos estudando, versículo 6 do capítulo 6 de Romano, onde Paulo fala o corpo do pecado, o sentido aqui em Romanos 6:6 seja o mesmo de todas as citações que nós fizemos. O que é que significa então, querido, a expressão o corpo do pecado? E aqui, irmãos, que para mim começa a dificuldade. Eu imagino que isso seja um pouco complicado para a gente. Significa o corpo, o nosso corpo físico, do qual o pecado tomou posse. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que mesmo salvo, mesmo tendo morrido com Cristo, sepultado com Cristo, ressuscitado com Cristo, mesmo habitando as regiões celestiais, estando assentado com Cristo nas regiões celestiais, o pecado ainda habita meu corpo. Isso para mim é assustador. Lembra das palavras de Jesus para o discípulo lá no Getsemane? Orai e vigiai, por quê? O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Por que a carne é fraca? Porque o pecado está ali, habita ali. Queridos, nós estamos num terreno perigoso aqui, tá? Lloyd Jones diz que o apóstolo não está se referindo ao corpo como tal, não ao corpo propriamente dito. A gente vai explicar o que é isso, tá bom? Porém, está se referindo ao corpo
como a esfera na qual o pecado e a morte ainda reinam em nós. Olhe, atente uma vez mais, querido, para uma distinção muito importante se nós quisermos compreender o ensino de Paulo. É a distinção entre eu como personalidade e o meu corpo. O sentido da expressão o corpo do pecado é que o pecado ainda exerce domínio e governo não em mim, na minha personalidade, não sobre mim, mas tende a fazê-lo sobre o meu corpo, o meu corpo. Isso é delicado, irmãos. Eu não sei se cai bem aquele conceito, querido, da, 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 da trindade humana, né? O homem, ele é um espírito que possui uma alma e habita um corpo, entendeu? Talvez isso te ajude a entender um pouco o que eu estou colocando aqui. Na morte de Cristo, né, quando ele morreu e nos alcançou, quando nós fomos inseridos em Cristo, então nosso espírito foi vivificado. Vou colocar assim, a nossa parte imaterial foi salva. Vou colocar dessa forma, talvez você se entenda melhor. Foi salva. É por isso que eu posso dizer que eu já morri com Cristo, que eu fui sepultado com Cristo, que eu ressuscitei com Cristo. Eu posso dizer como em Efésios 2, né? Eu estou assentado nas regiões celestiais em Cristo. Eu posso dizer como o Senhor Jesus Cristo disse: o espírito está pronto, agora a carne é fraca, entende? Então naquele texto lá de Paulo, de Romanos 7, há uma distinção, querido, entre o eu como personalidade e o meu corpo. O eu como personalidade ama a lei de Deus, mas porque o pecado habita o corpo, há uma guerra, há uma luta, entendeu? Desse pecado tentando me levar para fazer aquilo que é errado. Eu gosto, eu tenho prazer nas coisas de Deus, eu posso testemunhar disso a vocês, irmãos. Eu anelo por uma vida de oração muito mais ativa do que eu já tenho hoje, entendeu? Eu desejo um tipo de consagração muito superior ao que eu tenho hoje, na verdade, mas eu encontro muita luta, irmãos, luta, de todas as maneiras. Existe um perigo aqui, irmãos, com relação a essa questão, a esse ensino. Eu vou tentar andar rápido aqui, eu vou praticamente ler o que eu coloquei aqui, para não gastar tempo, porque eu quero chegar na parte que nos interessa, tá bom? Essa questão toda. Veja, o perigo é o seguinte: o hinduísmo e as religiões semelhantes ensinam que o pecado é algo material e que habita o nosso corpo. Portanto, o nosso corpo ele é essencialmente mau. Consequentemente, o corpo é a fonte de todo pecado e de todo mal. Logo, a salvação consiste em libertar o espírito do corpo e assim essas pessoas consideram a morte como um meio de salvação. Eles creem aqui também na questão da reencarnação, essa coisa toda, tá? Tudo está envolvido aqui nesse negócio. Então, é um pensamento. Veja, querido, Paulo não diz que o pecado é algo material. Ele chama isso de uma lei que habita em nós, né? A lei que habita. Ele chama o pecado de uma lei, na verdade. Ele não está falando que é uma coisa material que habita, tipo assim, um ser, alguma coisa que habita o meu corpo. Não, ele não diz que é material. Ele chama isso de lei, na verdade, entendeu? Algo semelhante, mas eu acho que não tem, mas tem algo semelhante, querido, aqui também com o gnosticismo, né? Ou pelo menos com uma variante do gnosticismo. Nós estudamos isso em 1 João, na verdade. Os gnósticos lidavam com essa questão da maldade do corpo de duas maneiras. Primeiro, eles se isolavam em mosteiros, em alguns lugares desertos, entendeu? E tentavam crucificar a carne com o propósito de liberar o espírito. Tipo assim, a carne é má, então para que o espírito encontre liberdade para agir, eu tenho que sufocar essa carne ao máximo. Então eles iam para os mosteiros, para as cavernas, para os montes, entendeu? Se isolar do contato social para crucificar essa carne. A outra linha ia em uma posição completamente inversa, na verdade. Eles pensavam o seguinte: bom, já que a carne não serve mesmo para nada, então não importa o que eu faça com ela. Aí eles mergulhavam no pecado. Isso era o gnosticismo, entendeu? Tá, mas a pergunta seria esse o ensino de Paulo aqui? O que Paulo está ensinando exatamente, irmãos?
Deixa eu tentar te mostrar isso, querido. E se você compreender aqui isso, eu fico satisfeito, porque isso aqui vai fazer com que você compreenda o que Paulo está querendo ensinar com o corpo do pecado. Veja, quando o homem pecou, né, quando Adão pecou também, o pecado obteve completo domínio sobre ele. Nós vimos isso em Romanos 5, do 12 ao 21, entendeu? Está lá. O pecado dominou a vida do homem integralmente, corpo, mente e espírito. Todavia, em particular, teve esse efeito, né? E isso ainda diz respeito a todo aquele que não é cristão. Veja, eu cito Adão aqui, né? Quando ele peca, que o pecado tem esse domínio e dominou integralmente, né? E isso ainda diz respeito às pessoas que estão em Adão, que ainda não aceitaram a Cristo, que ainda não nasceram de novo, né? O efeito é esse, querido, que a vida delas é dominada pelo corpo, por esses poderes, por esses membros que há no corpo. Eles controlam o homem em vez do homem controlá-los. Esse é o homem em pecado, esse é o homem que está em Adão. O pecado está no comando, né? O homem está sob o domínio do pecado, sob o governo e sob o reinado do pecado. Corpo aqui, querido, é essa parte material, essa parte animal que nos controlava, né? Que nos controlava. Não controla mais agora, não é mais para controlar, entendeu? Então, nesse sentido, o corpo ele é supremo. O homem sem Cristo, ele é um ser quase que irracional, querido, entendeu? É a nossa parte animal que domina, que predomina, que governa na verdade, entendeu? Há um texto bem interessante, querido. Paulo fala sobre isso em Efésios. Eu vou me ater só a isso aqui, tá bom? Versículo 3, ele diz assim, olha, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os demais também. Então, veja, quando o homem sem Cristo, quando o homem está em Adão, ele é governado pelo corpo. Corpo no sentido holístico, corpo, alma, mente, tudo. O homem ele é governado por instintos, quase como um animal mesmo. É a parte animal do homem, né, que controla a vida desse camarada, entendeu? É por isso, querido, que ele não consegue, é por isso que um homem sem Cristo não consegue vencer o pecado. Não, ele é dominado, ele é escravo, na verdade, irmãos. A gente fala dessa escravidão, as pessoas não dão muita vazão, mas um homem sem Cristo, ele não consegue vencer o pecado, entendeu? Essa parte material do corpo, há um livro até, querido, que fala muito bem sobre isso, né? Que é do O Poder Latente da Alma, de Watmani. Ele trata dessa questão, entendeu? Quando Adão peca, né, e os seus descendentes vêm, a parte imaterial do homem, né, o espírito do homem que tem contato com Deus e que deveria governar todo o nosso ser, ele morre, na verdade. Então, o homem já nasce governado pelo corpo, pelos instintos, entendeu? Ele é governado por aquilo que ele vê, por aquilo que ele sente. João descreve isso em João 2, né, falando sobre o mundo, né? O que o mundo tem para oferecer. Ele fala da concupiscência da carne, da concupiscência dos olhos e tudo. É basicamente esse mesmo posicionamento, irmãos. Sem Cristo, nós somos controlados pelo nosso corpo, entendeu? Agora, querido, em Cristo, veja, o pecado ainda habita o corpo, mas ele não é mais governado pelo pecado. Vou tentar colocar para ti. Estou olhando que o tempo aqui já está quase já... Por causa da nossa união com Cristo, porque nós morremos com Ele, porque nós somos sepultados com Ele, porque nós ressuscitamos com Ele, nós estamos mortos para o pecado como reino e domínio. Terminamos com Ele. Ele não tem mais nada a ver conosco. Agora veja, embora esta seja a minha posição por estar em Cristo, ainda não é a verdade a respeito do meu corpo, irmãos, do meu corpo mortal. O pecado ainda está no corpo, está nos meus membros, agindo como uma lei, né? Nós vimos lá no capítulo 7 de Romanos, tendo seu efeito sobre os membros, sobre as partes do corpo. Então veja só, querido, eu vou tentar tornar isso claro. Eu sou salvo, eu estou em Cristo,
Minha posição em Cristo é a mesma de todas as pregações que eu venho citando. Nós estamos assentados com Cristo, o Espírito está pronto, mas ainda nós temos uma luta a ser travada. Por quê? Porque, por alguma razão, Deus permitiu que o pecado ainda habitasse o nosso corpo. O pecado continua exercendo sua influência sobre o meu corpo, sobre o seu corpo. Eu como um ser, né? Eu como um ser espiritual, estou inteira e eternamente fora da esfera da influência do pecado. Mas Deus, por alguma razão, na sua sabedoria eterna, Ele permitiu que o pecado ainda habitasse o nosso corpo. Sabe uma coisa interessante? Parece assim, uma verdade assim estranha, né? Parece uma verdade assim que choca a gente. Mas me permite te mostrar uma coisa. Eu acredito que há um paralelo na Bíblia e que, se a gente compreender o paralelo, talvez nos ajude a entender o porquê que Deus fez isso. Qual é o paralelo, querido? É o caso do povo de Deus lá no Antigo Testamento. Vocês conhecem a história. Deus tirou o povo do Egito e conduziu esse povo para a terra prometida, lugar de descanso, correto? A promessa sempre foi essa. A palavra diz que Deus cumpriu todas as promessas em relação àquele povo, ou seja, Ele cumpriu a promessa. Em tirar o povo, em conduzir o povo pelo deserto, em dar posse da terra ao povo, Deus manifestou um poder, querido, que a humanidade nunca mais presenciou. As pragas, o mar se abrindo, o Rio Jordão se abrindo, um exército pequeno derrotando nações e mais nações, Deus mesmo lutando a favor do seu próprio povo. Entretanto, querido, quando eles entraram na terra prometida, a Bíblia diz que Deus não permitiu que eles expulsassem todos os moradores. E por que Deus fez isso? Porque faltou poder? Porque o texto de Juízes 3 nos responde, irmãos. Eu queria que você entendesse isso. Eu vou um pouquinho além do nosso tempo, mas eu queria ler contigo. Veja, Deus tira o povo do Egito, as pragas, as manifestações gloriosas. Ele conduz esse povo pelo deserto durante 40 anos. Aí você já sabe, o mar se abrindo, água brotando da rocha, comida vindo do céu. Ele faz com que o povo entre na terra e tome posse da terra. E você conhece toda a história, os muros de Jericó que caíram, as nações que não conseguiram prevalecer diante de Israel, embora fossem maiores, mais preparados para a guerra, mas porque Deus estava com eles, eles entraram, tomaram posse da terra. Só que a Bíblia diz que Deus não permitiu que todos os moradores fossem expulsos. Olha Juízes 3:1, irmãos. Estas são as nações que o Senhor deixou para pôr à prova a nova geração de Israel, que não tinha tomado parte nas guerras de Canaã, pois o Senhor não queria dar a oportunidade aos jovens israelitas para aprenderem a guerra quando batalhassem para eliminar os inimigos. Os povos que ficaram foram, aí ele cita aqui, agora versículo 4, esses povos serviram para pôr à prova os israelitas da nova geração, para ver se obedeciam aos mandamentos do Senhor dados por Moisés. Entraram na terra prometida, mas Deus quis que ficasse inimigos na terra prometida. Para quê? Para pôr à prova aquele povo, para saber se eles obedeceriam aos mandamentos de Deus dados por Moisés. Deus nos salva. Novamente, irmãos, morremos com Cristo, fomos sepultados com Cristo, ressuscitamos com Cristo e estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Deus permitiu que o pecado que ainda habitasse os membros do meu corpo. Talvez seria bom a gente perguntar, né? Para que Deus fez isso? Eu creio, querido, que o paralelo responde isso para nós. Deus quer trabalhar em nós, irmão. Essa luta que nós temos diariamente nada mais é do que Deus trabalhando em nós. Ele já fez o que tinha de ser feito. Você não vai perder mais a sua salvação. A terra prometida é sua, mas você vai ter que lutar para permanecer nela. É sua, mas tem que lutar para permanecer nela. Isso explica as nossas lutas permanentes contra o pecado, contra as tentações. Então, o corpo do pecado, querido, diz respeito ao fato do pecado ainda habitar o meu corpo, entende?
É porque ele ainda habita o meu corpo que eu tenho tantas lutas no meu andar com Cristo. Esse assunto não encerrou, tá bom? Nós vamos continuar ele a semana que vem. Ainda tem mais coisas ainda pela frente sobre o corpo do pecado. Mas eu queria vir só até aqui com vocês, até porque o horário já encerrou também, tá? Então, grave isso, irmãos. Grave isso. Você pertence ao Senhor. Ele te comprou com preço de sangue. Tudo que era para ser feito já foi feito. Mas ainda tem uma parte nessa guerra que nós temos que travar. Isso vai nos ensinar a depender do Senhor. Irmãos, imagine uma coisa. Se Deus faz tudo, como é que seria a nossa vida aqui? Nós não teríamos mais lutas? Entende? Não sei. Eu imagino, sabe? Imagine a nação de Israel. Deus liquida todo mundo e agora o povo vai viver só celebrando e festejando. Não era essa a proposta de Deus para eles, irmãos. Assim como não é para nós. Nós estamos sendo treinados para sermos semelhantes a Jesus. Então isso significa luta, significa batalhas, entende? Nós vamos encarar a tentação todos os dias da nossa vida. Nós vamos encarar o pecado todos os dias, irmãos. A luta para manter uma vida de oração vai continuar. A luta para se manter fiel à palavra e à leitura da Bíblia vai continuar. A luta para viver em santidade vai continuar. Essa é uma guerra que vai ser travada. Mas o chamado de Deus para nós é para que nós mortifiquemos as obras da carne, esses desejos. Como é que se faz isso? Quanto mais nós nos chegamos a Deus, mais esses desejos são mortificados. Não é matar o velho homem, não é crucificar a carne, não é se autoflagelar. Não, querido. É quanto mais você se achega a Deus, quanto mais você busca a Deus por meio da oração, quanto mais você se consagra ao Senhor para viver uma vida santa para Ele, mais você mortifica os desejos da sua carne, entendeu? Essa lei que habita os membros do teu corpo e que quer te levar para longe de Deus a qualquer preço, a qualquer custo, tá? Bom, é isso, irmãos. Corpo do pecado diz respeito ao fato do pecado ainda habitar os membros do meu corpo. Por isso, lembra lá do texto que eu li? Eu vou pegar aqui o texto rapidinho, irmãos. Olha só que coisa interessante. Versículo 12, né? Por isso, não reine o pecado em seu corpo mortal, né? Nem tampouco apresentei os membros do seu corpo mortal para servir a iniquidade, mas Paulo diz, irmãos, nós devemos apresentar a Deus. Quer mais um texto interessante? Antes de a gente finalizar isso aqui, Romanos 12, irmãos. Olha que texto interessante. Aqui é a aplicação geral de Paulo de tudo que ele disse nos capítulos anteriores. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Entendeu? Porque o pecado habita esse corpo, então eu devo levar ele, apresentar ele em sacrifício ao Senhor. E ele diz, explicando o que ele quer, o que é apresentar o corpo em sacrifício, ele diz, olha, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse é o nosso desafio, apresentar o nosso corpo ao Senhor como um sacrifício vivo diante de Deus. Né? Vivo, santo e agradável. Esse é o nosso culto racional. Se coloca de pé, por favor, querido, em nome de Jesus. Nós já extrapolamos o nosso horário. Semana que vem a gente dá sequência a esse texto, tá bom? Pai, nós bendizemos a Ti por causa da Tua palavra, Senhor. É um desafio, mas é um desafio que é gratificante, Senhor. Nós somos chamados a entender, nós somos chamados a crer na palavra, Senhor. Hoje nós aprendemos, Pai, que nós devemos viver uma vida santa a Ti, que o nosso corpo deve ser apresentado a Ti como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti, Senhor. Então, por amor do Teu santo nome, Pai, nos ajude, por meio do Teu Espírito, a oferecer o nosso corpo a Ti, os membros do nosso corpo
como um sacrifício ao Senhor, Pai. Que desafio tremendo é esse, Pai. Sem o Teu Espírito, Senhor, sem a ajuda do Senhor, nós estaremos completamente perdidos. Mas com o Teu Espírito nos ajudando, Pai, nós seremos mais que vencedores no nome de Jesus, Pai. Seja conosco, Pai. Nos habilite sempre a andar na Tua presença, a viver para Ti uma vida santa e consagrada no nome do Senhor Jesus. Amém e amém.